E aí, Silvia, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Escreva sim aí, por favor. Valeu. Tá me ouvindo bem mesmo? Porque às vezes esse microfone aqui fica com mau contato. Ah, beleza, tá me ouvindo, né? Aí. Certo. Quem mais tá na área aí? Aí, Joyce. Certo. Parabéns por estar aqui. Vamos ver. Joyce, Silvia, Maísa. Mais alguns para entrar aí. Bom dia. Se algum momento do vídeo aqui, da live, vocês não conseguirem ouvir alguma coisa ou se travar, vocês falam aí, beleza? E vamos interagir. Vocês vão escrevendo e conforme eu for perguntando, for instruindo vocês, vocês vão escrevendo aí, certo? Então todo mundo aí dá um joinha se estiver me ouvindo bem. Certo. Beleza. Vamos lá? Vamos iniciar nosso treinamento na prática. Parabéns por vocês estarem aqui, viu, gente? Parabéns por vocês estarem nesse horário, dispostos a aprender mais, dispostos a estar em unidade no mesmo propósito, né? Que foi essa a intenção. Então, vou fazer uma introdução aqui explicando a motivação disso, né? Desse treinamento. Vão ser pouquinhas pessoas. Eu poderia ter estendido isso. Eu poderia ter feito mais, tipo, chamada para ação, entendeu? Patrocinar no Instagram e tal, essa ideia para pegar bastante gente. Só que essa não é a ideia. A ideia aqui é outra, tá? Então, assim, eu acredito que vocês que estão aí, né? Que a galera que se prontificou, que entrou no grupo do Telegram e tal, tá querendo algo, entendeu? Tá querendo algo que eu também quero, certo? E o propósito aqui é o reino, né? O nome do nosso grupo é Generais do Reino. Que reino é esse que eu estou falando? Vocês precisam entender uma coisa. Vocês precisam entender que... Um minuto. Não misturem isso que está acontecendo aqui com religiosidade. Tá ok? Não misturem isso com religiosidade. Por que eu estou falando isso? Essa parada aqui, tá? Esse treinamento aqui que a gente está fazendo, a intenção não é falar para ninguém, ah, você deve ir para a igreja, ah, que isso, que aquilo. Não, a intenção não é essa. Se vocês estão aqui, é porque vocês foram escolhidos para estarem aqui. Entendeu? Deus tem um propósito. O que eu estou falando aqui é de reino. Não é de igreja, não é placa de igreja, não é de religião. Estou falando de reino. Estou falando que Deus conta com vocês para realizar uma grande obra, né? A palavra fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, certo? O que eu quero deixar claro para vocês? Que vocês foram chamados. Agora, se vocês forem escolhidos, é outra história. Vai depender de vocês, do posicionamento de vocês, certo? Gente, vai dando joinha aí para eu ver que vocês estão me ouvindo.
Vocês ficam quietos aí, parece que eu tô falando com ninguém. Cadê o joinha? Certo, beleza. Então, sei que vocês estão aí. Então, preste bem atenção. Reino de Deus na terra. Essa é a tônica, beleza? Essa é a tônica. Reino. Nós vamos viver o reino de Deus aqui na terra. Como eu disse, Deus está chamando pessoas para viver o reino dele com pressão aqui na terra, tá? Agora, vocês precisam ser aprovados, entendeu? Para serem generais do reino de Deus. Ah, Wellington, mas a palavra fala que a gente tem que ser servo, né, e tal. Mas entenda uma coisa. Na horizontal, nós reinamos, tá? Na vertical, nós somos servos. Nós nos curvamos apenas diante de Deus. E reinamos na terra, tá? No decorrer do treinamento, vocês vão entender o que é reinar na terra, beleza? Então sempre fica com esse pensamento, cara, eu preciso entender essa parada de reino. O que o Wellington está falando? O que é o reino de Deus na terra? O que é viver o reino de Deus na terra? E essa é a primeira tarefa que eu quero dar para vocês. Vocês vão refletir, vocês vão pensar, meditar o que é o reino de Deus na terra e vocês vão escrever isso, tá? Vocês vão como se fosse fazer um relatóriozinho. O reino de Deus na terra significa que blá blá blá. Eu quero ver, eu quero entender, eu quero enxergar o que vocês enxergam, tá? Então pode anotar aí. Ah, eu esqueci de avisar. Pega um papel e uma caneta aí e deixa do lado. Beleza? Sempre, em todas as lives que a gente fizer, em todos os encontros, tem um papel e uma caneta para você anotando. Vai lá pegar. Então, beleza. Primeira tarefa, meditar, pensar e fazer um mini relatório. Fala um relatório, mas não se assusta com a palavra, tá? Do que é o reino. Quer café, Morelinho? Aqui, ó. Vamos lá. A preocupação de vocês hoje, eu estou convidando vocês a deixar tudo de lado e se concentrar, focar no reino. Vocês estão sendo chamados para serem generais do reino de Deus na terra. Para isso, é esse treinamento. Para nós reinarmos juntos. Não é sobre mim, não é o meu interesse, não é sobre você, não é o seu interesse. É sobre nós, eu, vocês e Deus. Certo? E o bicho vai pegar, o chicote vai estralar. Tá? Aqui, hoje, nós vamos falar um pouco sobre identidade. Vamos dividir um pouquinho de identidade e prosperidade. Ah, Wellington, mas você sempre vai falar de dinheiro, você sempre vai falar disso. É lógico. Essas duas coisas estão ligadas. Você já viu um rei pobre? Não tem um rei pobre. E é o que eu quero desbloquear na cabeça de vocês isso. Ah, Wellington, então você é rico? Eu sou rico pra caramba. Entendeu? Eu sou rico sim. Por quê? Porque eu aceitei a minha identidade. Quando vocês desbloquearem isso na cabeça de vocês e aceitarem a identidade de vocês, isso não dá trabalho. Você não precisa de esforço. Você só precisa aceitar a identidade de vocês. E uma vez que nesse treinamento essa identidade for ativada, aí você também vai ser rico. Mas do que você está falando? Essa riqueza, sou rico de saúde? Não. É rico em todas as áreas da vida. Prosperidade. O que é prosperidade? Para começar, prosperidade é crescimento em todas as áreas. Certo? Vocês vão crescer em todas as áreas da vida de vocês.
financeira, familiar, área de relacionamentos, entendeu? Área emocional, área espiritual, todas essas áreas é prosperidade, crescimento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de prosperidade, só para você desbloquear isso na cabeça, tá? E é o seguinte, eu ativei minha identidade, Cara, a gente sempre fala, né? Se eu soubesse disso antes, as coisas hoje seriam muito diferentes. Mas eu creio que existe um tempo para todas as coisas, né? E talvez se esse entendimento tivesse acontecido antes, não teria dado certo. Mas Deus me treinou, e eu vou te falar, foi pesado, né? Deus me treinou para eu ter essa capacidade, esse entendimento, para passar para vocês. E isso, o que eu estou fazendo hoje, eu estou obedecendo a Deus. Eu estou transbordando, vocês vão aprender o que é transbordar, eu estou transbordando na vida de vocês aquilo que Deus me encheu. Então eu estou tão cheio disso, que aí começa a transbordar e começa a encher quem está à minha volta. Entendeu? E por isso que eu chamei vocês, para estarem à minha volta, para pegar tudo aquilo que Deus me passou. Você ainda está bloqueado, você não está entendendo ainda que você vai ser próspero na terra e tal, mas você vai, tá? Procure entender. É o que eu falei, a primeira tarefa é você entender o que é reino. Vai pesquisar, tá? Eu não vou entregar tudo, eu vou entregar tudo, mas eu não vou deixar tudo, só mastiga aqui. Não, você vai ter que ir atrás de conhecimento. Tá? Você vai ter que entender, você vai ter que estar comigo, você vai ter que trabalhar, mão na massa. Acabou a zona de conforto. O problema é de vocês. Vocês estão aqui porque vocês quiseram. Eu não apontei a mão na cabeça de vocês. Agora eu falei, vocês vão vir e vão arrumar um monte de problema. Tá? Então os problemas já começaram. Só que é um problema, gente, que vai deixar vocês daquele jeito. Tá? Identidade. Que parada é essa de identidade? O cara, em vez de trazer água para lá, ele traz café, né? Identidade, gente. Olha só. Vocês precisam entender. O primeiro pilar para ser um general é você entender a sua identidade. Tá? Deus... Vocês concordam comigo que Deus é o criador de todo mundo que existe? O poder da vida e da morte está nas mãos dele. Entendeu? Ele dá vida para quem ele quer. Certo? E Deus, escuta o que eu vou falar para vocês, isso aqui é muito importante. Tá? Alguns de vocês eu acho que já ouviram falar isso, mas outras não. Deus teve um plano para criar você. Entendeu? O que é isso? Quando Deus pensou no homem, agora eu estou sendo generalista. Quando Deus pensou no homem, cara, eu preciso fazer um bonequinho e dar vida para ele. Ele teve um plano para o homem. E onde está esse plano? Em Gênesis 1, 26. Preste atenção no que eu estou falando. Isso vai desbloquear você. Gênesis 1, 26, tá? Escrito o plano de Deus ao criar o homem, certo? Deus falou, preciso fazer o homem. Qual é o meu plano? Meu plano é que o homem seja a minha imagem e minha semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Esse é o plano. Foca nisso. Foca nisso. Toda vez que você se perguntar ou que alguém perguntar quem é você, quem é o Morelinho, quem é a Joyce, quem é a Maísa, quem é a Silvia, vocês têm que lembrar desse versículo. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você não tem noção do que é isso. Ah, você não tem noção. Sabe por quê? Se a gente tivesse noção do que é viver a imagem e semelhança de Cristo, de Deus, nossa vida estaria bem diferente.
Nossa vida estaria bem diferente. E a minha vida está mudando. Minha vida está mudando muito. Vocês não têm noção do que é, do que está sendo essa quarentena para mim. Vocês não têm noção. Por quê? Porque eu desbloqueei a minha identidade. O que é isso? Eu aceitei que eu sou a imagem e semelhança de Deus. E isso engloba muitas coisas. Esse plano engloba muitas coisas. O quê? Cara, se eu sou a imagem de Deus na Terra, se eu sou a semelhança de Deus na Terra, eu tenho a essência de Deus em mim. Eu tenho a identidade de Deus em mim. Então eu tenho que sujeitar as coisas. Entendeu? Eu tenho que reinar. Deus é rei. Dono do ouro e da prata. Você é, não escandaliza com o que eu vou falar, não. Tenha maturidade para entender. Vocês são Deus na Terra. Você tem que entender isso, velho. Você tem que... Não interessa o jeito que você está hoje. Eu não quero nem saber, velho. Você precisa entender isso. Você precisa instalar esse drive na sua cabeça. Você é imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que você é Deus na Terra. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pronto. Isso resume. Você vive Cristo na Terra. Você tem a identidade de Deus na Terra. E o que Deus é? Deus é rei. Fala mais aí o que Deus é. Você tem os atributos de Deus em você. Não era para estar desse jeito. Não era para nós estarmos desse jeito. Tá certo? Não era, cara, pra gente se submeter a tudo que a gente se submete. Não era pra gente se curvar a tudo que a gente se curva. Era pra gente governar. Sujeitar as coisas, governar. Reinar na terra. É para isso que eu tô chamando vocês. Para reinar junto comigo na terra. Quero saber se vocês estão afim. Ah, mas eu não estou entendendo ainda como. Você precisa aceitar a identidade que Deus deu para vocês. Cara, tá tudo errado. Olha para a vida de vocês. Tipo, mano, se o plano de Deus foi que eu reinasse, por que eu estou na situação que eu estou? Aí eu falo de todas as coisas, não só de prosperidade financeira e tal. É para eu ser cabeça e não cauda. Deus está falando que vai me colocar como cabeça e não como cauda. Se eu sou um representante de Cristo, eu tenho que estar nas cabeças, velho. Eu tenho que estar no topo de tudo aquilo que eu fizer. Vocês precisam estar no topo de tudo aquilo que vocês pensarem em fazer. Vocês precisam reinar sobre tudo aquilo que está ao seu alcance, sobre tudo aquilo que está sob o seu governo. Se você está fazendo alguma coisa, você já automaticamente tem domínio sobre o que você está fazendo. Por quê? Porque você é um representante de Deus e Deus reina. Está entendendo o que eu estou falando? Você é um representante de Deus na Terra e tudo aquilo que você botar a mão precisa prosperar. Se não está acontecendo isso, é que a gente está fazendo algo errado. E é para isso que serve esse treinamento. Para reposicionar vocês, colocar vocês no trilho do plano de Deus. Para que vocês reinem na Terra. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, escreva aí no papel. Quem sou eu? Ponto de interrogação. Quem é a Joyce? Quem é a Maísa? Quem é a Silvia? Quem é o Pedro? Escreva num papel aí. Quem sou eu?
Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Escreveu aí já no papel? Você vai ter essa tarefa também de responder essa pergunta. Olha só, tá vendo essa farda aqui? Essa roupa aqui? Isso aqui não é proposital, porque daqui a pouco eu vou ter que ir pro quartel. Mas, Wellington, o que você é? Eu sou militar. Não, tá errado. Eu não sou militar. Eu estou militar. Você vai entender o que eu tô falando. Quando alguém perguntar o que você é, cara, você não pode falar que você é a função que você exerce. São duas coisas diferentes, tá? E se eu for mandado embora hoje? Não, mas você não é militar? Tá, mas e se acabar hoje, dar alguma barata voa e eu ser desligado? Então quer dizer que eu não era isso. Eu estava isso. O que você tem que entender? Você não é aquilo que você faz hoje. Você é aquilo que Deus fala que você é. Tá entendendo? Você é aquilo que Deus fala que você é. E você, quando entender isso, você vai desbloquear, cara. E você vai viver os planos de Deus para sua vida. Certo? Quem sou eu? Coloca aí, cara. Coloca aí. Escreve outras duas perguntas. De onde eu vim? Escreva aí. O que estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, pode fazer, tá? Quiserem falar alguma coisa, concordar comigo, não concordar comigo, escreva aí. Eu preciso saber o que vocês estão pensando. É a primeira live, né? E fica todo mundo meio travado. Então você precisa ter essas respostas. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Sabe por que eu estou falando isso? Sua vida precisa fazer sentido. Às vezes, eu já passei por isso na vida, a gente fica vagando, cara. A gente fica vagando por aí, indo onde o vento sopra, sendo levado por corrente de vento, sabe? E vivendo, e sobrevivendo, que a gente não sabe o que é viver ainda. A gente fica sobrevivendo, lutando tal, e indo numa inércia. Tipo, se o vento está para cá, a gente está aqui. Se o vento sopra para lá, a gente. Entendeu? É assim que a gente vive, a nossa vida não tem sentido. É mais do que isso, gente. É o que eu estou falando para vocês. É mais do que isso. E hoje vocês estão aprendendo que Deus falou para vocês, chamou vocês para reinarem. É mais do que isso. É mais do que sobreviver. Ok? Responda essas 3 perguntas. De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Quando você tiver essas respostas claras, sua vida vai começar a fazer sentido. E o legal é que quando você tiver essas respostas, você já vai entender que você nasceu para reinar. Que Deus está te chamando para reinar na terra. Tem um novo tempo vindo aí, gente. Depois dessa crise, tudo vai mudar. Não tenha dúvida do que eu estou falando. Entendeu? E esse treinamento aqui para vocês vai ser essencial para essa mudança. Porque quando tudo retomar, vocês vão chegar com os 2 pés no peito, entendeu? Essa é a intenção. Então, primeira coisa, o plano de Deus. Tem 7 camadas da identidade que eu vou falar no decorrer do treinamento. Mas hoje eu quero que você entenda o plano de Deus. Se você não está vivendo o plano de Deus para o homem, para o ser humano, nós estamos errados. Se você não está vivendo, não está reinando na terra, você ainda não aceitou a identidade que Deus te deu.
Você só precisa aceitar, tá bom? Você só precisa aceitar a identidade que Deus te deu. Isso não dá trabalho. Isso não exige esforço, empreender esforço ali físico, não. Você só precisa aceitar que você é a imagem e semelhança dele. Quando você aceita isso, muitas coisas vão acontecer na vida de vocês. Ah, Wellington, mas você não sabe a minha história, você não sabe o que eu passei. E também vocês não sabem o que eu passei. Mas existe um novo tempo. Não sei se vocês viram no stories que eu fiz do amanhecer, do pôr do sol. É isso. Ou você vai escolher ficar lá atrás, no passado, ou você vai fazer parte do outro grupo que resolveu seguir em frente. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Então, estou te convidando a viver um novo de Deus para a vida de vocês, certo? Já falamos de reino, já falamos da primeira camada da identidade, que é o plano de Deus. Agora, vamos falar um pouco de prosperidade. Tá tudo ligado, esses assuntos estão tudo ligados. Ah, você é mercenário, você é capitalista. Não, cara, eu sou um rei de Deus na terra. Para com isso, para de graça. Para de julgamento. Entenda, tenha um coração disposto a aprender. Tá? Tenha um coração ensinável. Não se feche. Analise, pense. Duvide, critique e decida. DCD. Beleza? Olha só. Prosperidade. Aqui eu vou quebrar alguns paradigmas, tá? Vou falar coisas diferentes do que você está acostumado a ouvir, até na igreja. O que a gente escuta? Prosperidade é você viver bem com o pouco que você tem. Não é isso que a gente escuta? Ah, prosperidade é se você ganha R$1.000, os R$1.000 dá para fazer tudo e você viver bem. Eu cansei de ouvir isso na igreja. Não sei se vocês já ouviram isso também ou acreditam nisso. Coloca assim, eu já ouvi isso. Escreva aí. Eu também aprendi desse jeito. Eu aprendi que prosperidade é você saber viver com pouco. Mas, pode escrever aí. Eu entendi, cara, que prosperidade é crescimento. Prosperidade, é crescimento exponencial. Não tem teto. Aqui tem um teto. Aqui, prosperidade, não tem teto. Não tem limite. Do que você está falando, Wellington? Não é verdade, gente? Aí, ó. Então, e essas coisas que a gente ouve, olha lá, eu também. Essas coisas que a gente ouve são drives, porque a gente ouve isso de pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida, de um pastor, de um pai, de não sei o quê. Então, isso são drives mentais que a pessoa instala na nossa mente. E esses drives governam a nossa vida. O que são esses drives? São as nossas crenças, as nossas ideias angulares. Isso rege toda a nossa vida, tá? Isso é uma crença limitante. Isso é uma crença que coloca uma bola de ferro no nosso pé e impede a gente de crescer. Tá bom? O que eu estou falando? Estou falando do quê? Eu vou dar 3 exemplos aqui, tá? De prosperidade. Você vai ver que você talvez nunca tenha vivido isso. E é promessa para você, tá? Faz parte da sua identidade, faz parte de você aceitar isso. Olha só.
deserto. Aliás, vamos no começo. Egito, deserto e Canaã. 3. Egito, deserto e Canaã. Escreva isso nos comentários. Escreva aí agora. Egito, deserto e Canaã. Escreva nos comentários, escreva na folhinha também. Na folhinha você escreve prosperidade. Egito, deserto e Canaã. Vou ensinar esse código para vocês aqui que eu peguei. Escreva aí. Escreva nos comentários também. Caramba, já passou meia hora. Escreva na folhinha, escreva aí nos comentários. Por que, Wellington, você precisa escrever? Porque pelo ouvido, cara, você absorve só 7%, 13% no máximo do conhecimento. Isso aí. E quando você escreve, você absorve muito mais. A sua memória tem a capacidade de gravar. Então escreva tudo, comece a pegar o hábito de escrever, certo? Por quê? Porque aí você massifica na sua memória. Né? Você tem 2 processos mentais, a visão, a audição, 3, né, nesse caso. E você está escrevendo também, tá? E isso intensifica a absorção de conhecimento. Pega isso aí. Olha só. Isso aí, ó. Egito, deserto e Canaã. Escreveu na folhinha? Escreveu aí, Silvio? Então vamos lá. Egito. O que é Egito, gente? Isso. Egito é... O que simboliza o Egito? Escravidão. Escravidão. Tá? Entenda que eu estou falando de prosperidade. Isso encaixa para todas as outras áreas também, mas o foco aqui é na prosperidade. Ah, você é da teologia da prosperidade? Para de religiosidade. Entenda. Estou falando de reino, tá? É o que eu falei, não se feche. Tem um coração ensinável. Bora. Egito simboliza escravidão. Quando o povo de Israel, o povo de Deus, estava no Egito, eles estavam cativos, eles eram escravos, né? Eles eram um povo muito prósperos. Sempre foi. Israel é uma terra próspera. É uma terra que só cresce, já percebeu? É a palavra de Deus que está sobre eles. Tá? Então, olha só. Nesse tempo, eles eram muito prósperos. E aí o povo do Egito falou, a gente precisa parar esse pessoal. E o povo do Egito escravizou o povo de Deus no Egito. E o pessoal ficou lá escravo durante bastante tempo. Aí depois vieram as pestes e tal. E aí que o pessoal saiu do Egito. Tá? Mas a fase que o ser humano passa de escravidão simboliza o Egito. Tá? Então, eu estou falando aqui das 3 fases do ser humano. Tá? Você precisa detectar em qual nível você está hoje. Escravidão, cara. O que é escravidão falando aqui na nossa linguagem, no nosso assunto? É quando você vive para comer, morar e vestir. Anota isso aí. Egito. Comer, morar e vestir. Você não faz mais nada. Você só faz isso. Você vive para isso. Não tem uma similaridade com escravidão? O que os escravos faziam? Eles trabalhavam para comer, para morar, para ter onde morar e ter o que vestir. Eles trabalhavam a vida toda deles em troca disso. Princípio de escravidão. Egito. Entendeu o que é Egito? Beleza. Vamos para deserto. Ficou chocado com o que eu falei aí? Princípio da escravidão. Será que você está vivendo no princípio da escravidão? Se você estava, foi até hoje que isso vai mudar.
Princípio da escravidão: comer, morar e vestir. Beleza, entendemos o que é Egito. Agora, deserto. É aqui que muita gente se confunde. É aqui que o pessoal se quebra, principalmente os crentes. Tá? Por quê? Olha, quando o povo saiu do Egito, né, Moisés libertou o povo e o pessoal entrou no deserto, eles ficaram durante 40 anos no deserto. Tá? E nesse deserto, o que acontecia? E tem uma galera que vibra, hein? Quando fala do deserto. Cara, no deserto, as roupas não envelheciam, as sandálias cresciam junto com o pé. E tinha todos os dias o maná, que descia todos os dias para eles comerem. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas era como se fosse assim. Eles armavam uma tenda ali para passar a noite, e aí de manhã Deus mandava o maná. Eles saíam da tenda, tinham que pegar, e o maná era uma porção diária que eles comiam, e aquilo era suficiente para sustentar eles. Certo? Essa era a configuração do deserto. E o povo caminhava, o povo ia, ralava, entendeu? Só que assim, quando eles iam caminhando, tinha uma coluna, né? Uma nuvem que protegiam eles do sol. E também uma coluna de fogo que protegiam eles do frio. Ponto final. Essa era a configuração do deserto. Beleza? E o que acontece? Muita gente pensa que isso é prosperidade. Como você pode falar que não é prosperidade se Deus está alimentando a gente, se nada acaba, se eu tô com a roupa e tá tudo certo? Como é que você pode falar que não é prosperidade? Não é. Não é prosperidade. Por que não é prosperidade? Porque os recursos são limitados. Escreve aí. Deserto não é lugar de prosperidade porque os recursos são limitados. Ai, meu Deus, você está falando tudo contra o que eu já ouvi na igreja. Para de graça, anota isso aí, pensa. Você foi capacitado de faculdades mentais para pensar, analise o que você escuta. Pense, vai, escreve aí. Os recursos no deserto são limitados. Pega esse código. Alguma vez na Bíblia você já viu Deus querendo que você fosse limitado em alguma coisa? Agora escuta o que eu vou te falar. Recursos limitados representa a imagem e semelhança de Deus? Recursos limitados representam ou são congruentes com a imagem e semelhança de Deus? Opa! Não, né? Deus é recurso ilimitado. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é uma fonte. Então, deserto não é compatível com a imagem e semelhança dele. Deserto é lugar de passagem, de aprendizado. E talvez você esteja, a maioria de nós estamos no deserto. Lugar de passagem, lugar de tipo, poxa, tá rolando, tenho o que comer, tenho onde morar, tô sobrevivendo, não estou morrendo, não tô sendo escravo. E você pensa que isso é prosperidade. Só que recurso limitado nunca representou a imagem e semelhança de Deus.
Entendeu o que eu estou falando? Entendeu o que é deserto? Beleza. Então, não quer dizer que Deus, por Ele estar provendo as suas necessidades, significa que você é próspero. Significa que Deus tem misericórdia de você. Entendeu? Significa que Deus tem misericórdia de você. E ó, eu falo com toda certeza. Deus não quer você no deserto. Deus não quer você no deserto. Tá? Deus não quer você lá. Por que você está falando isso, Wellington? Vamos para a terceira parte. Deus fez uma promessa para o povo. Que promessa foi essa? Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Canaã. Agora escreva aí na folhinha. Canaã. Terra que mana leite e mel. Escreva aí. Então olha só, gente. Você precisa entender isso. E você precisa, desculpa, gente, desculpa, mas você precisa ficar puto com isso. Você tem que ficar irado com isso. Porque você estava aceitando, todo esse tempo, uma vida a qual Deus não sonhou para você. Você está vivendo até hoje fora do plano de Deus. Por falta de entendimento. Você precisa ficar muito irado com isso. Eu fiquei muito irado com isso quando eu soube disso. Eu falei, não é possível. Só que a partir de hoje você não pode aceitar mais isso. Não aceite mais isso. Bate no peito, fala, eu sou um general de Deus na terra. E eu não aceito menos do que isso. Não aceite. Agora que você sabe, não tem como mais de saber. Agora já era, você viu. Não tem como voltar atrás. Tá? Vamos seguir. Terra que mana leite e mel. Canaã. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Você vai aceitar isso ou não? Ou você aceita, ou você sai fora daqui, velho. Não tem como. Deus te fez uma promessa. Eu tenho para vocês uma terra que mana leite e mel. Aí você acha que essa terra vai chegar do nada. Talvez não, acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Canaã, da terra que mana leite e mel. E talvez vocês até acreditem que isso é uma promessa. Mas vocês pensam que a terra vai chegar. Para pensar. O povo saiu do Egito, entrou no deserto, caminhou 40 anos. E ó, vou te falar um detalhe do deserto. Muita gente morreu no deserto. Aliás, toda aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. Só outra geração que entrou na Terra Prometida. Por quê? Porque o coração deles, a mente deles, as crenças, né, as ideias angulares deles não estavam preparadas para entrar na Terra. Se você continuar com a mentalidade do deserto, você vai morrer no deserto. Só vai entrar em Canaã quem tiver a mentalidade de Canaã. E como que tem essa mentalidade? Não aceitando o deserto, entendendo que deserto é um lugar só de passagem, não é para você, e que você tem a terra prometida, e mudar a mentalidade de escravo para a mentalidade de rei. Canaã, vamos lá. Então, é a terceira fase, tá? Egito, deserto, Canaã. Você está aqui agora. Então, essa é a promessa
Esse foi o plano desde o início. É que o povo fez merda, então Deus teve que corrigir, tá? Mas o plano inicial sempre foi prosperidade, sempre foi crescimento exponencial, entendeu? E aí, olha só, Canaã, escuta o que eu tô falando para você agora. Canaã é recurso ilimitado, diferente do deserto. O deserto era uma porção. Canaã não é uma porção, é a vontade, é a vontes. O que você vai escolher para sua vida, o deserto ou Canaã? Ah, eu tenho direito de qual? De todas, até do Egito. Então, olha só. Deus está te chamando para reinar e morar em Canaã. Desfrutar. Deus te deu essa graça de você desfrutar, comer dos frutos de Canaã. Entendeu? Canaã é recurso ilimitado. Ó, você viu que tinha uma portinha aqui? Deserto, pum, Canaã. Entendeu? Essa é a diferença. Agora me respondem uma pergunta. Canaã, recurso ilimitado, terra que emana leite e mel, representa a imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Escreve aí nos comentários, escreva aí. Sim ou não? Não é congruente uma terra que emana leite e mel representar o dono de todo o ouro e de toda a prata? Agora deixa eu te falar uma coisa. Entendeu a ideia? Sim, né? Olha aí. Entendeu essa ideia de Egito, deserto e Canaã? Nunca mais aceite viver no deserto. Não aceite, fique irado com isso. Sai dando soco. Não quero mais. Entendeu? Não aceita isso, cara. Não aceita isso. A partir de hoje, ninguém aqui tem autorização para ficar no deserto e muito menos no Egito. Aceite a sua identidade. Talvez esse seja o tema da live de hoje, né? Aceite a sua identidade, tá bom? Olha só, outra questão ainda no assunto prosperidade. Você tem um pai rico, Ageu, né? No livro de Ageu está escrito que ele tem todo o ouro e toda a prata. Imagina toda a riqueza que existe? É dele. Eu vou passar um código aqui para você pesado, você vai pegar isso aqui. Todo o ouro e toda a prata é dele. Ah, por quê? Mas tem gente fazendo tanta maldade. Quem criou todas as coisas?